Olá, boa tarde. Estamos começando uma transmissão ao vivo aqui pelo Meio Ambiente ES. Já já a gente começa a conversar hoje sobre gestão da água, a importância da gestão da água para a sustentabilidade econômica e social. Nosso convidado de hoje é Fábio Anert, diretor-presidente da AGER. Vai falar bastante para a gente sobre a água, o funcionamento, a administração da água para o processo produtivo, para os ecossistemas, para a própria sociedade. Nosso convidado já entrou por aí. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Primeiro, desejar as boas-vindas para quem está chegando. Me apresentar, eu nunca apareci por aqui nesse perfil. Meu nome é Francine Leite, sou jornalista. Trabalho na assessoria de comunicação da AGER, a Agência Estadual de Recursos Hídricos. Para quem não conhece, a AGER é um órgão relativamente novo. É uma autarquia do governo do Estado do Espírito Santo, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, assim como o IEMA. A AGER é praticamente irmã do IEMA. É um órgão novo porque nasceu lá em 2013, só há pouco mais de 6 anos. Na época, a AGER ainda era vinculada à Diretoria de Recursos Hídricos, era vinculada ao IEMA, depois foi promovida a um órgão independente, algo que também acontece nos outros estados. A live de hoje é sobre gestão da água, é uma das competências da Agência Estadual de Recursos Hídricos, que também é responsável por executar a Política Estadual de Recursos Hídricos, que fala bastante sobre esse tema. Vamos lá. Esse é um perfil, Meio Ambiente ES, é um perfil administrado a várias mãos. Vocês provavelmente já viram conteúdos aqui de vários órgãos do governo do estado. É administrado pela SEAMA, pelo IEMA, pela AGER, feito com muito carinho, com informação de qualidade, oficial, para quem acompanha a gente por aqui. Hoje falaremos, novamente, para quem chegou agora, falaremos sobre gestão da água, é uma expressão pouco ouvida pelo público leigo, mas muito importante para a sustentabilidade da economia, do meio ambiente, para o funcionamento da sociedade como um todo. Quem vai dar uma aula para a gente aqui daqui a pouco é o Fábio Anert, diretor-presidente da AGER. Vamos começar a chamar o Fábio aqui. Primeiro, um pequeno currículo sobre o Fábio. Fábio Anert é o diretor-presidente da AGER, foi diretor-presidente lá em 2013, quando a AGER foi criada, ajudou nesse processo de criação e voltou agora em 2019, onde está desde então. Fábio já atuou também como diretor de recursos hídricos, como subsecretário de Estado de Agricultura, já representou o Espírito Santo no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, também é membro do Conselho Estadual, o SER, e o Fábio também é mestre em recursos hídricos, doutorando na mesma área pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Feliz por vocês estarem aqui, viu? Oi, Fábio. Oi, Francine, boa tarde. Boa tarde a todos aí que nos acompanham, viu? Muito feliz de estar aqui, para a gente conversar um pouco. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite do Meio Ambiente ES para bater esse papo aqui. Essa aqui é a primeira live de uma série de transmissões ao vivo que a gente quer fazer por aqui, né? Já tiveram algumas lives antes, mas agora a gente quer abrir essa porta novamente, esse canal que é tão importante para a gente conversar com o público, não é? É isso aí. É uma oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né? Que é a água, a gestão das águas aqui no estado do Espírito Santo. Que legal, que bacana. Me conta, como que tá, já que a gente está aqui com a mediação da tecnologia, como que tá, a tecnologia está ajudando no dia a dia? Como que está a AGER nessa mudança, em pandemia? Olha, de fato é um momento muito diferente, né, que a gente vive. Não só a AGER, mas todos os outros órgãos públicos, né, de governo, eles estão com uma rotina diferenciada, né? Parte da equipe trabalha em trabalho remoto, né, em home office, parte da equipe fica fisicamente aqui na AGER, né, isso de forma a gente cumprir aí todas as orientações, né,
da área de saúde, né, da área técnica, com relação aí a distanciamento social, aos cuidados que a gente tem que ter. Mas, assim, a gente está explorando muito, né, fazendo reuniões virtuais, né, por esse novo canal de comunicação. Eu acho que ele veio para ficar. Em algumas situações... Atendimento ao público também, né? O atendimento ao público, nós disponibilizamos hoje vários canais virtuais, né, tanto via o site da AGER, né, ali no site da AGER você tem o contato, né, de áreas mais específicas, que quem precisar dos serviços da AGER pode acionar aquela área específica, mandando e-mail, tem telefone também, né, e hoje um grande serviço que a AGER presta é a questão da regulação do uso da água, né? O requerimento de outorga, por exemplo, para quem não está acostumado e familiarizado com essa expressão, a outorga é um ato autorizativo para as pessoas, né, ou os usuários de água fazerem uso desse recurso, que é um recurso público. É uma forma de gestão, né? Da gestão da água que a gente está falando. É uma forma de gestão, exatamente. A água, ela é um recurso natural, assim, eu acho que isso é um conhecimento básico de todos nós, né, que é fundamental para a nossa vida. Na verdade, não precisa da gente estudar muito para perceber que a condição de vida no planeta Terra só é possível na forma como a gente conhece, por conta da existência da água, né? E ela está presente basicamente em todas as nossas atividades. Ela está tão presente que muitas vezes a gente nem percebe, né? Entra na nossa rotina. Essa seria a primeira pergunta que eu ia falar, assim, já para quebrar um tabu, assim, entre aspas, um tabu, né? Que a gente está tão acostumado com a água, a gente precisa tanto dela no dia a dia, que a gente acaba entrando no modo automático. E assim, para começar, a primeira pergunta de todas a água é um bem infinito? A água é um recurso finito, né? A quantidade global de água no planeta ela é finita, ela não muda, né? E a gente pode até considerar que em algumas regiões você pode até ter um sistema cuja a movimentação da água esteja mais restrito a esse sistema, mas a quantidade em termos globais ela é finita, né? Então, ter o cuidado com a gestão da água é assim, fundamental, principalmente nessas regiões onde você experimenta uma certa escassez, né? O regime da água no planeta ele é muito influenciado pelo processo de mudança global do clima, né? Esse processo influencia na dinâmica da ocorrência de chuvas, né? E a chuva, de fato, ela é um grande fator que também influencia na disponibilidade ou na escassez de água. Então, tudo está muito relacionado, né? E na nossa vida, no dia a dia, a água está presente em tudo que a gente faz, tanto do ponto de vista individual, né, com as nossas necessidades básicas, né, também na nossa atividade econômica. Esse celular, esse aparelho que a gente está usando hoje para fazer essa live, para ele ser fabricado, precisou de água. Se a gente tomar uma xícara de café daqui a pouco, a gente tem que lembrar que para gerar aquele café, e até mesmo para fazer a xícara, precisou de água envolvida nesse processo. Então, ela está em todos os objetos, praticamente, que a gente utiliza e manuseia e utiliza no nosso dia a dia, na nossa vida. E como organizar isso, Fábio? Já que a gente precisa da água para produzir o que a gente consome e também a gente precisa da água para consumir diretamente, para consumo humano. É aí que entra a gestão da água, né? O que é, afinal, essa gestão da água? Que, para quem está trabalhando no meio, é super comum esse termo, mas talvez para muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, podem nunca ter ouvido falar nessa expressão.
que é, afinal, a gestão da água e o que a gente tem a ver com isso, o que a gente pode fazer e aonde a AGER está nesse processo. Então, a água é um bem público, né? A água é um bem público. Então, assim, por ser um bem público, né, ele tem que ser administrado por um órgão público, né, que vai zelar pela coletividade, né? Então, por mais que a água passe ou ocorra numa determinada propriedade, né, numa área privada, mas o recurso que está ali, ele é público. Então, assim, por essa característica e pela importância que a água tem para a sociedade, para a atividade econômica, para a atividade social, ela tem que ser administrada por um ente público que, em tese, vai trabalhar pelo interesse da coletividade. Então, o papel da AGER é esse. A AGER é um órgão público, né, do governo do Estado do Espírito Santo, que tem, entre as suas atribuições, fazer essa melhor administração possível da água, de tal maneira que a gente tenha uma distribuição justa e equilibrada da água. Ou seja, em outras palavras, o fim que a gente busca é fazer com que a água esteja disponível a todos, né, dentro das suas necessidades, claro, né, principalmente as pessoas, para as necessidades pessoais, aí é o abastecimento público, o saneamento, mas também para toda a cadeia produtiva, né, para a produção de alimentos, né, para a cadeia produtiva industrial, porque existe hoje se a gente observar os indicadores, né, de quantidade, de disponibilidade hídrica nas regiões, com indicadores socioeconômicos, a gente sempre vai observar que aonde você tem uma disponibilidade melhor, ou seja, aonde a água é melhor administrada, você tem uma tendência de ter melhores indicadores econômicos e sociais. Então, isso leva a gente a inferir que a água ela é um fator de desenvolvimento, né? Infelizmente, existem muitos países, né, ou até muitas regiões dentro do país que têm muita dificuldade de acesso à água, e aí a gente tem um problema muito sério com relação à qualidade do desenvolvimento dessas regiões e até problemas relacionados à saúde pela falta de saneamento. E o objetivo, então, da gestão da água é fazer com que todos tenham direito à água hoje e também no futuro, né? De forma sustentável, claro. Exatamente. Quais instrumentos que a gente tem hoje para procurar garantir isso? Então, o principal instrumento que visa fazer essa regulação do uso da água é a outorga para o uso da água. A outorga, então, assim, ela tem esse nome, porque é um nome que vem ali do arcabouço jurídico, né? Mas, assim, é uma outorga de direitos para o uso de recursos hídricos. Então, assim, o órgão, que é a AGER, faz uma análise técnica para verificar se aquela quantidade de água que está sendo retirada num ponto do rio, ou até mesmo na água subterrânea, ela está compatível com o uso racional daquela água, né? E se está compatível também com a disponibilidade de água que tem lá no rio. Porque senão você pode ter uma situação em que determinado usuário de água capta água demais, né? E aí os usuários que estão abaixo dele, por exemplo, ao longo do rio, ficam sem a quantidade de água também para exercer as suas atividades. Então, assim, a outorga é o principal instrumento de controle para promover esse equilíbrio, né, no sentido de ofertar água em disponibilidades adequadas para cada uso, promovendo, assim, é claro, uma sustentabilidade da bacia hidrográfica. E aí a AGER entra com essa questão, com essa análise técnica, esse documento, mas quem tem a outorga, quem procura a outorga também, tem que respeitar o que ela diz, né? Com certeza. Então, assim, procurar a outorga, procurar se regularizar do ponto de vista de uso da água, é uma atitude cívica, né? É uma atitude responsável, é uma atitude de solidariedade, porque
Na medida em que eu sou um agricultor ou um industrial, que eu faço uso da água e eu vou até a AGER para me regularizar, significa que, em tese, eu não estou impactando os outros usuários que estão ali naquela bacia. Porque a análise técnica ela vai exatamente orientar e determinar condições para aquele uso da água da maneira mais sustentável possível. Talvez, Francine, seja oportuno explicar, assim, para quem nos acompanha, que, assim, nós, enquanto cidadãos, a gente recebe a água em nossas residências, né? Então, assim, nós não fazemos a captação da água direta no rio. Então, as companhias de saneamento, como no caso aqui o Espírito Santo, a CESAM, e em vários municípios são SAAs, sistemas autônomos, né? Em Cachoeiro do Itapemirim, por exemplo, é uma empresa privada. Essas empresas é que captam a água lá no rio, elas fazem o tratamento e levam até as nossas residências. Então, essas empresas elas têm que estar regularizadas aqui na AGER para fazer essa captação dentro dos parâmetros legais e dentro das exigências também de potabilidade para a água para o consumo. Agora, além disso... Isso é assunto para mais uma hora de live, né? A gente vai ter uma live sobre isso também. Em breve a gente divulga o calendário. Isso aí. Mas, além disso, tem os agricultores que estão no interior, que fazem a captação direta da água, né? Tem as indústrias que normalmente não necessariamente estão no interior, mas estão próximas a um curso d'água, porque elas precisam da água para o seu processo industrial e elas precisam também da água para fazer a diluição dos efluentes que são gerados. Então, todas essas atividades, elas estão sujeitas a um controle. E se esse controle é bem feito, ou seja, se todos cumprem a regra, significa que a gente tem uma condição de sustentabilidade melhor. É uma responsabilidade social, né? Um pacto de todos. Com certeza, é isso aí. E além aí da outorga, o que mais a gente consegue definir como gestão da água? Então, toda a gestão da água, de forma bem ampla e geral, ela está prevista numa política, né, que a gente chama de Política Nacional de Recursos Hídricos e na Política Estadual de Recursos Hídricos. Então, assim, essa política, na verdade, é uma legislação, né, é uma lei que estabelece ali princípios, fundamentos, os instrumentos de gestão, né? Então, tudo que nós fazemos enquanto AGER é baseado e balizado por esses instrumentos legais. Então, assim, a sociedade brasileira é que optou por criar essa política, né? E no nosso entendimento é muito positivo isso, porque como a água dá sustentação a praticamente todas as nossas atividades, então nada mais razoável do que ter aí todo um conjunto normativo, uma política e uma preocupação para que não só os governos, e aí eu acho que vale a pena destacar isso, mas o conjunto da sociedade como um todo trabalhe para que a gente tenha uma melhoria das condições da água, né, das nossas bacias hidrográficas. Então, assim, para a gente continuar tendo uma água em boa quantidade, em boa qualidade, é fundamental que nós tenhamos atitudes individuais positivas e que nós tenhamos atitudes também relacionadas a reflorestamento, a ocupação adequada dos espaços, né? Então, cada um de nós, enquanto indivíduo, pode dar uma contribuição ao fazer um uso mais econômico da água, né? Dentro de uma residência, por exemplo, você tem uma grande parcela do consumo de água numa residência é o banho, né? É o chuveiro. Então, se você passa a tomar um banho mais rápido, você já está dando uma boa contribuição para a economia, ou seja, para pressionar menos aquela quantidade de água que precisa ser retirada no rio, né? E nós vale lembrar... recebemos bastante perguntas sobre isso. Quais ações podem ser feitas para utilizar a água sem a degradação ambiental, de forma que não agrida o meio ambiente, como economizar. A gente abriu umas caixas de perguntas aqui nos stories,
nos dias Sim. anteriores, e muita gente perguntando sobre isso. E assim, eu acho que vale falar tanto em casa quanto no trabalho, nas indústrias, na Claro, com certeza. agricultura. Exatamente. Então, como eu disse, atitudes individuais, né, em casa são muito importantes. Infelizmente, Francine, na verdade, o Brasil, assim, por conta de números globais de disponibilidade de água no Brasil, a gente acabou, no histórico passado, aí, vivendo um pouco a cultura da abundância, né? Porque a gente nunca enfrentou, salvo algumas regiões, né, principalmente as regiões do semiárido, né, do Nordeste ali brasileiro, umas condições muito severas e críticas de falta d'água, apesar de terem problemas dessa ordem de grandeza aqui no Sudeste também. Então, assim, essa cultura da abundância, ela precisa ser mudada, né? E a gente tem observado que está havendo mudanças. A população ela já está começando a perceber um pouco mais que a gente não pode viver na cultura de abundância. Basta a gente ficar sem água 1 ou 2 dias que a gente vai sentir na pele o grande problema que é ter falta d'água, né? Isso para nós, em nossos na pele, né? Há pouco tempo atrás, lá para 2015, 2016, eu acho que boa parte dos capixabas, aqui na Grande Vitória, inclusive, lá no Noroeste, a gente na pele a falta d'água. Exatamente, então. E aí você imagina um agricultor que está lá, cuja a sobrevivência, né, econômica dele é através da agricultura, da plantação. Então, assim, se não tem água, além do problema da necessidade pessoal, é um problema econômico muito sério, né? E isso vale também para o setor industrial. Então, assim, ter um cuidado sempre constante, uma vigília constante de que a água, felizmente, a gente não tem, assim, nós temos um conforto relativo de disponibilidade de água no Espírito Santo, né? Não somos um estado, assim, com condições severas de déficit hídrico, apesar de que nos períodos de estiagem a gente observa problemas pontuais em várias regiões do estado, mas é por isso que a gente trabalha, principalmente junto com os comitês de bacia hidrográfica, que são aí organizações muito importantes dentro desse processo de gestão de recursos hídricos. Recebemos muitas perguntas dos comitês também, a importância dos comitês. Bom. Mas encerra esse seu raciocínio, daqui a pouco a gente entra nessa pergunta. Exatamente. Então, assim, para fechar esse raciocínio, o que eu quero dizer é que é importante que nós tenhamos uma vigília constante com relação ao uso da água, ou seja, usar a água de forma cada vez mais econômica, mais racional, mesmo em casa e mesmo nas nossas atividades produtivas. A pergunta maior é essa, né, dessa live é essa. Como alcançar essa sustentabilidade, ou seja, conseguir fazer o que a gente está fazendo por maior tempo possível, de forma que esse recurso não diminua ou não cesse. Exatamente. Então, aí entra muito a importância de vários instrumentos da política de recursos hídricos e as ações que a AGER desenvolve. Dentre esses instrumentos, vale destacar os planos de recursos hídricos, né? Os planos de recursos hídricos são, na verdade, instrumentos que procuram diagnosticar aonde estão os principais problemas numa bacia hidrográfica e quais são as ações necessárias para atacar esses problemas, ou seja, para resolver esses problemas. Então, o plano, na verdade, é uma grande bússola, é um grande norte que a gente tem em cada bacia hidrográfica aqui no estado. Esses planos, eles são aprovados pelo Comitê de Bacia, né, e eles são implementados com o esforço conjunto da AGER, do próprio Comitê de Bacia, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que a gente possui aqui no estado. Então, assim, vale aqui também um destaque para a importância dessa entidade na gestão da água, na administração da água, que é o Comitê de Bacia. Para quem ainda não ouviu esse termo, ou não tem muito contato com ele,
o comitê de bacia é um espaço da participação social no processo de gestão, né? Então, assim, a gestão da água, ela não pode ser ditada apenas unilateralmente por um órgão só, né? A gestão da água é compartilhada, né? É compartilhada. É um próprio princípio, né, da política de recursos hídricos. Ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser participativa. E a forma de exercer essa participação é por meio dos comitês de bacia hidrográfica. São várias representações de usuários de recursos hídricos ali, né, do setor da agricultura, do poder público, né, das prefeituras municipais, né, das organizações não governamentais que atuam na área ambiental e atuam na área de recursos hídricos. Então, assim, conhecer o que é um comitê de bacia hidrográfica e buscar saber quem representa, né, o setor dentro do comitê de bacia hidrográfica é muito importante. Então, se você é um empreendedor, é um empresário que tem uma indústria no ramo de qualquer atividade econômica, é importante saber quem representa o seu setor dentro do comitê de bacia da cidade onde você está, né? Essa representação, ela torna o processo de gestão de recursos hídricos mais rico. Por quê? Porque ela tem a condição de expressar a vontade da bacia, né? A vontade da bacia dentro das condições ambientais que essa bacia possui. O comitê de bacia é um dos responsáveis dessa gestão compartilhada, né? Os planos, por exemplo, não são publicados sem a aprovação dos comitês de bacia. Exatamente. Além dos comitês de bacia, nós temos aqui no estado também, nos outros estados também, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, então, também é um outro espaço importante de participação social e de tomada de decisão quanto a regras, por exemplo, né? Nós temos várias regras que são aplicadas, por exemplo, no controle do uso da água, que são embasadas nas resoluções, né, e decisões, tanto dos comitês de bacia hidrográfica quanto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Agora, Fábio, você estava falando aí de como funciona na prática, na agricultura, na indústria, gente que depende da água realmente para a sua subsistência. Eu acredito que uma grande, você confirma para mim, que uma grande sacada são as pessoas entenderem como que funciona, como que o rio sobrevive, como que o ciclo da água funciona, como que cada região, cada produto, por exemplo, quando você fala em agricultura, cada produto sobrevive àquela região, àquele clima. O plano traz muito isso, né? E eu queria também até aproveitar esse momento aqui para dar uma notícia do monitor de secas, que é uma ferramenta administrada, coordenada pela Agência Nacional de Águas, da qual o Espírito Santo faz parte, a AGER é validadora, junto com o INCAPé, a CESAM, que tem mais dados sobre isso. Inclusive, um novo mapa referente a junho saiu ontem, dia 20, demonstrou seca fraca lá na região norte, próxima ao litoral, lá no norte do Espírito Santo. E aí eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, Fábio. Nós passamos um verão chuvoso, março e abril, o Espírito Santo não registrou nenhuma seca, e como que hoje a gente está com seca de novo? E essa seca fraca, quais são os efeitos dela? Ótimo. Então é importante assim, a gente entender que existe todo um ciclo hidrológico, né? A água está em constante movimento, né? na natureza. Então, assim, ela se movimenta nesse ciclo hidrológico, né? Que começa ali pela ocorrência da chuva, parte da água vai escoar sobre o solo, vai ficar retida na vegetação, parte da água vai infiltrar, vai alimentar os rios, né? E, além disso, ao longo do ano,
a gente tem os momentos hidrológicos, né? Os eventos de estiagem e os eventos mais chuvosos, né? São sempre esses dois períodos mais característicos. Então, assim, nós agora, nesse momento, no mês de julho, nós estamos, assim, praticamente no meio do período de estiagem, né? Só que, felizmente, este ano, nós estamos observando aí a ocorrência de chuvas, né? Então, não significa que não pode chover no período de estiagem, pode sim, e tanto é o que está acontecendo. Isso tem feito com que o nível dos rios, a vazão dos rios, não caiam tão drasticamente, por exemplo, quanto caíram o ano passado. O ano passado a gente já teve um ano diferente em que o período de estiagem ele teve uma ocorrência menor de chuvas e a gente já veio o ano passado também de um verão menos chuvoso. Então, o ano passado já foi um ano mais difícil e este ano está sendo um ano melhor. Mas é sempre importante saber que existe toda essa movimentação da água e esses períodos que, ora, você vai ter um nível dos rios muito baixo, né, e principalmente é nesse período que o desafio é maior em fazer com que a água esteja acessível a todas as pessoas, e você vai ter um período de ocorrência de chuvas muito grandes, que também traz desafios e pode trazer problemas, como a gente experimentou esse ano no início do ano, na região sul do Espírito Santo, houveram chuvas muito intensas, que causou problemas muito severos de inundações, destruindo... Experimentos extremos, né? Exatamente. É porque o Espírito Santo, geograficamente, nós se encontramos aí numa posição geográfica que você pega a influência da região do semiárido brasileiro, né? Tanto é que a região norte do Espírito Santo, você observa a característica de semiárido, né? E você está recebendo a influência também da porção sul ali do sudeste, né, do país. Então, assim, apesar do Espírito Santo geograficamente ser um estado pequeno, nós temos uma complexidade hidrológica muito grande aqui no estado, né? Principalmente no que diz respeito à ocorrência de chuvas, né, e no que diz respeito à dinâmica de vazões dos rios. O que demanda estratégias diferentes para regiões diferentes aqui dentro do Espírito Santo, né, Fábio? Com certeza, com certeza. A abordagem que a gente tem que ter, por exemplo, no norte do estado, né, até porque você tem uma diferença geográfica aqui no Espírito Santo, é importante, né? Se você for para o norte, você vai encontrar uma paisagem mais plana, né, principalmente na faixa mais litorânea, e lá no extremo norte do estado. E quando você vem mais para a parte continental do estado, você já vai encontrar um relevo, né, uma condição geográfica de mais montanhas, mais ondulado, né? Se a gente for ali para a bacia do Rio Doce, né, nos afluentes do Doce, a gente vai ter uma presença muito grande dos afloramentos rochosos, são as regiões de montanha, né, de pontões. Tanto é que existe um comitê de bacia, né, afluente do Rio Doce, que é o Pontões e Lagoas, né? Ele pega toda aquela região ali que envolve essa cadeia de montanhas, né? E o próprio complexo de lagoas que existe ali na região, principalmente na região de Linhares. Como que as pessoas devem fazer nesses locais em que a disponibilidade de água varia tanto? Então, o primeiro passo como a gente comentou um pouco antes, procurar sempre a orientação técnica, né? Se você tem um projeto de irrigação, que esse projeto seja tecnicamente bem dimensionado, né? Se você tem uma barragem, que essa barragem seja tecnicamente bem dimensionada, bem projetada, principalmente com relação aos aspectos de segurança, né? Porque a gente não quer ocorrência de acidentes com barragens. Então, assim, a principal atitude é buscar orientação técnica e aí buscar regularização nos órgãos, né?
essa regularização junto à AGER, junto ao próprio IDAF, né? E a partir daí é trabalhar os projetos, procurar manter, por exemplo, o agricultor na sua propriedade a área de reserva legal, ou seja, o máximo que puder manter cobertura florestal na sua propriedade, procurar usar uma técnica de manejo do solo cada vez mais adequada para conservar o solo, porque essa água que vem da chuva, se o solo está protegido, ela vai infiltrar, né? E se essa água infiltra, ela ajuda a garantir a disponibilidade de água no rio nos períodos de estiagem. Agora, se o solo está desprotegido, né, numa propriedade que tem um morro, por exemplo, essa água da chuva ela vai embora e vai escoar, vai levar terra para o leito do rio. Então, assim, vai só gerando impactos negativos. Então, numa propriedade rural, por exemplo, essas práticas de manejo sustentáveis são muito positivas. Procurar-se a adesão a programas que o governo do estado tem, como o Reflorestar, que induz o reflorestamento, né? A própria AGER... barraginhas em parceria com o Incapé, que a gente ajuda também. Exatamente, as barraginhas com o Incapé. Então, assim, nós temos hoje uma parceria, uma integração muito importante com vários órgãos do governo que atuam de forma conjunta nessa agenda ambiental, especificamente de recursos hídricos, né? Então, você lembrou do Incapé, temos o Incapé, temos o IDAF, né? Temos a RUIEMA, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, esses órgãos, a Secretaria de Agricultura, então esses órgãos trabalham de uma forma integrada para que a gente consiga dar uma orientação melhor e dar alternativas de opções para aquele, não só agricultor, mas aquele empresário ou empreendedor que está montando uma indústria, uma pequena indústria, para que ele busque usar práticas conservacionistas, né? Essas práticas conservacionistas vão ser boas para o próprio negócio dele, né? Então, se você tem um cuidado bom com conservação de solo na sua propriedade, com reflorestamento, na indústria, com reaproveitamento e recirculação da água, né? É o que gera a tal da sustentabilidade que a gente está procurando. Exatamente, você está fazendo um investimento no seu negócio. Agora, a ausência desse tipo de uso racional da água, o uso mais econômico, mais inteligente da água, em algum momento essa conta vai chegar. Essa conta, eu digo, não é uma conta financeira, mas é uma conta de impacto mesmo, que vai começar a faltar água para a sua atividade. Então, todo o esforço da AGER e do governo é exatamente para que a gente tenha todas essas atividades engajadas num processo de recuperação das bacias hidrográficas, né? E vale lembrar que nós estamos falando muito aqui de atividade econômica, atividade social, mas é importante lembrar que existe todo um ecossistema e toda uma biota que depende da água também, da disponibilidade de água nos rios, né? Então, existe toda uma fauna envolvida, né? Ali, a questão da ictiofauna dos peixes. Então, assim, além da água para as atividades humanas e econômicas, a gente precisa de uma água em disponibilidade mínima e com a qualidade mínima também, para manter o equilíbrio, né, ecológico desses ecossistemas. Para todos os seres, né, Fábio? Não só os humanos. Para todos os seres, né? Porque assim, não há sobrevivência sem a água. Então, o desafio da gestão de recursos hídricos é um desafio complexo, né? Como eu disse, porque tudo que fazemos depende da água, né? Assim, e infelizmente, historicamente, nós ocupamos mal o nosso espaço, né? Não havia uma cultura no passado de planejamento adequado das cidades, né? Então as cidades acabaram, até por uma necessidade talvez de facilitar o acesso à água, mas as cidades acabaram sendo muito construídas praticamente em cima dos rios, né? E isso passa a ser um problema também, porque boa parte dos problemas mais locais na área urbana
são porque muitas cidades estão praticamente em cima do rio. Então, a complexidade, o desafio aumenta mais ainda. Né? O crescimento começou em volta dos rios, né? O desenvolvimento começou em volta dos rios. Volta dos rios. Mas, assim, não que tudo esteja perdido, muito pelo contrário. Eu acho que as nossas bacias ainda têm uma capacidade, né, de recuperação, tem uma capacidade de retomar aí melhores indicadores de qualidade, de disponibilidade de água. Então, assim, é uma série de medidas, não tem uma receita única, assim, vamos fazer recuperação de nascentes. É muito importante fazer recuperação de nascentes, mas só a recuperação de nascentes não é suficiente. Tem que fazer recuperação de nascentes, tem que fazer um bom manejo do solo, tem que manter floresta em áreas degradadas, né, principalmente as áreas de recarga, né, os empresários, as indústrias têm que fazer reutilização da água, reaproveitamento da água, os indivíduos têm que buscar economizar mais a água, lembrar de fazer esse uso mais racional. Então, é uma série de medidas conjuntas necessárias para que a gente conviva bem na nossa atual geração, mas principalmente numa atitude solidária com as gerações futuras, né? Afinal, estamos todos interligados, né? Todos interligados. E a água, inclusive, é um elemento de interligação muito forte, né? Então, assim, para ilustrar de uma forma assim, muito simplista, claro, né? Mas a água que a gente está bebendo hoje aqui em Vitória, por exemplo, essa água, ela nasceu, ela liga a gente com a nascente ali do Rio Jucu e do Rio Santa Maria da Vitória, né? Então, assim, a nascente do Rio Jucu está na região ali de Pedra Azul, né, de Domingos Martins. A região do Santa Maria da Vitória está na região ali, a nascente está na região de Santa Maria do Jetibá. Então, assim, mesmo eles lá e a gente aqui, nós temos uma ligação em comum. A água faz essa ligação física entre a gente, né? Então, e assim é em todas as bacias hidrográficas. Então, desenvolver também esse sentimento de pertencimento, é um sentimento de coletividade, de que nós estamos, de fato, todos integrados. Nós, dentro de uma bacia hidrográfica, estamos todos integrados, assim, por meio desse recurso que é a água. Então, a atitude responsável de cada um é fundamental para que a gente consiga manter essa sustentabilidade. Afinal, gestão não se faz com uma pessoa só, um órgão só. Exato. Fábio, nós estamos chegando aos momentos finais. Se me permite, eu vou ativar os comentários. Pode ativar. Para que o pessoal consiga, caso se interesse, mandar alguma pergunta. Eu queria um feedback também, porque para mim travou aqui em alguns momentos. Para você travou, Fábio? Não, foi tranquilo. Deu tudo certinho por aqui. Para mim travou em alguns momentos. Para quem está assistindo a gente aqui, como é que ficou para vocês? Mas é importante, Francine, fazendo um comentário, você já deve ter colocado isso antes, mas dizer que a AGE, nós temos essa intenção de fazer essa sequência de lives que entendemos que é uma maneira importante de comunicar, né, e difundir o tema da gestão de recursos hídricos, para que a sociedade ela se envolva cada vez mais nisso, para que ela nos cobre também, né, nos cobre cada vez mais melhorias, né, cobre aos governantes também com relação a isso, né. Nós vamos temos prefeitos, eleição de prefeitos, né, governadores e presidentes, enfim, é importante colocar essa pauta, né, na pauta como uma demanda da sociedade, ou seja, a gente ter uma condição sempre de disponibilidade de água para as nossas atividades, né? E de forma técnica, né, Fábio? A AGE tem muita informação sobre isso, inclusive queria convidar as pessoas a acessarem o site da AGE, www.ager.es.gov.br. Tem muitas informações lá, assim como muitos outros órgãos do governo do estado, antes de tomar qualquer atitude, fazer qualquer investimento,
para que a gente consiga usar a água de forma técnica mesmo, não só automática, como você falou, Fábio, lá no início, mas também sabendo a água que a gente está usando, a qualidade dessa água, a disponibilidade, é onde a gente está investindo não só negócios, mas a nossa vida, a nossa saúde, né? É isso aí. E para complementar também, Francine, lembrar assim, que a AGER, né, nós estamos fazendo um esforço grande em ampliar a nossa rede de monitoramento, né? Ou seja, tudo isso que a gente está falando da água é possível de ser medido, é possível de ser quantificado, né? Existem estações de monitoramento que são colocadas em campo, que fornecem esses dados para a gente. Então, nós temos como estimar essas quantidades, nós temos como estimar a demanda. Então, cada vez que a gente coloca mais técnica no processo, mais tecnologia, né, nós vamos estar conseguindo promover essa distribuição cada vez mais equilibrada da água aqui no estado, de tal forma que a gente consiga atender as necessidades específicas, né? Então, a AGER está num esforço constante, né, para que a gente tenha aí a melhor prestação de serviço possível, né, para quem precisa das orientações da AGER. Na verdade, uma contribuição para orientar um processo de desenvolvimento sustentável aqui no Estado, né? E aí eu gostaria de fazer o registro aqui também da responsabilidade e da competência do governador Renato Casagrande. Ele tem dado esse norte, né, para nós, não só para a AGER, mas para toda a equipe do governo, que o que ele quer é trabalhar para um desenvolvimento com sustentabilidade, com responsabilidade, com base técnica. Então, assim, nós temos um líder, de fato, nesta área, né? Infelizmente, a gente não está vendo muito isso no governo federal, né? O que a gente percebe é que há um descuido, um certo desmonte da agenda ambiental no país, mas nós aqui no Espírito Santo, nós temos uma sociedade mais engajada, temos organizações não governamentais comprometidas com a causa ambiental e com a causa de recursos hídricos. Temos os comitês de bacia muito engajados nesse processo. E a nossa equipe técnica da AGER, que é uma equipe pequena, mas é uma equipe valente, uma equipe altamente qualificada para trabalhar na gestão de recursos hídricos. Então, assim, o governador Renato Casagrande, quando decidiu criar a AGER, ele atendeu a um pleito, né, técnico que foi feito, né, do sistema de gestão de recursos hídricos, do apoio dos comitês, e ele deu essa contribuição porque entende, né, a importância e a relevância que a água tem, não só para as atividades econômicas, sociais, mas principalmente para a sustentabilidade ambiental aqui do nosso estado. Tá certo, Fábio. Muito obrigada por ter dedicado esse tempo aqui. Também quero agradecer as pessoas que vieram. Nós tivemos uma média de 30 pessoas, assim, só essas pessoas ouvindo aqui, interessadas pela pauta do meio ambiente, da água, já nos deixa muito felizes, não é, Fábio? Elas vão ser multiplicadoras, eu imagino, né? Então, assim, cada pessoa que a gente tem oportunidade de conversar sobre esse assunto, eu acho que é um ganho que a gente tem, porque ela tem a capacidade de replicar essa ideia, que essa ideia é uma ideia positiva, né? A ideia de conservar, preservar, recuperar o meio ambiente e principalmente a água, é um dos principais legados que a gente pode deixar aqui, como solidariedade a qualquer ser, não só ao ser humano, mas a qualquer ser vivente aqui, né? Isso. Então, só para encerrar, antes que o Instagram nos corte, agradecer novamente. Muitas pessoas mandaram perguntas, contribuições aqui, principalmente eu vi pergunta, porque a gente não consegue acompanhar todos, né, gente? Mas eu vi perguntas sobre barragem, sobre outorga, sobre quando será a live dos comitês, live da outorga. Então, assim, a gente fica feliz com esse feedback. E eu quero avisar vocês também que nós teremos mais lives toda terça-feira, sempre às terças-feiras, às 17 horas. Nós vamos falar sobre plano de bacia, o próximo tema é plano de bacia.
Vamos falar sobre outorga, sobre segurança de barragem, sobre participação social na gestão da água e muitos outros temas que podem surgir até pela necessidade de vocês, tá? Muito obrigada por terem acompanhado a gente aqui. Daqui a pouco eu posto todo o calendário. Obrigada, Fábio. Obrigado a vocês pela oportunidade, viu, Francine? E como você disse, a gente vai continuar com esse processo aí, tentando ampliar cada vez mais essa forma de comunicação e informação para quem tem interesse. Exatamente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho.